Um outro ponto interessante que foi passado nesse curso que eu repasso para vocês agora. Acompanha no slide aí. No processo de alcance de objetivo é preciso saber. O que é preciso saber então? O que eu tenho, o que eu não tenho, o que eu quero e o que eu não quero. Está aí no quadrinho. Ó. Então o que eu tenho agora, já, e eu quero manter. É o verdinho aí. A primeira é o verde mais claro. A intersecção do que você tem, com o que você quer. Então isso eu quero preservar. Vamos lá. Pensando no carro, tá? Quero comprar um carro. Eu tenho uma poupança e eu não quero tirar dinheiro da poupança para comprar o carro. Eu não quero preservar a poupança. A poupança entraria aqui nessa relação, então, do que eu tenho e do que eu quero ter ao final, quero manter, né? Quero preservar ao final da minha jornada. No vermelho é o que eu não tenho, ou melhor, o que eu tenho, mas eu não quero. Quando eu chegar lá no final, eu não quero mais ter isso. Por exemplo, a gente pode colocar assim, no caso do carro, eu tenho que pagar táxi. Então eu tenho agora e não quero mais ter quando chegar ao final. Então eu tenho que pensar em soluções para isso. A gente vai falar isso depois. O que eu não tenho e eu quero, é o que eu quero conseguir. O carro, obviamente, é um ponto, é algo que é intrínseco a isso. Mas além do carro, eu não tenho hoje e eu quero conseguir o quê? A capacidade de me locomover de forma livre, tranquila. Então, entraria aqui. E no verdinho lá, no verde mais escuro, o que eu não tenho e também não quero. Porque às vezes a gente incorpora coisas que a gente não quer. A gente não faz um planejamento correto e acaba incorporando algumas coisas dentro do nosso caminho que trazem informações e trazem outras coisas que a gente não queria. Por exemplo, eu não tenho hoje que pagar multa e eu não quero pagar multa. Mas o que tem a ver uma coisa com outra? Vamos lá. O que eu tenho e que eu quero? Poupança. O que eu preciso fazer nesse meu planejamento para manter a minha poupança como eu gostaria de manter? Eu tenho que responder essa pergunta. O que eu tenho que fazer para manter o que eu quero preservar ao final dessa minha jornada? Então, no caso aqui nós tínhamos falado de poupança. Então, o que eu tenho que fazer para preservar a minha poupança até chegar ao final e comprar meu carro novo? O que eu tenho e não quero? Eu não quero mais andar de táxi. Então, o que eu tenho que fazer para não andar mais de táxi quando eu tiver alcançado o meu objetivo? Tá? O que eu não tenho e quero conseguir, que é a minha mobilidade. Eu não tenho mobilidade hoje e quero conseguir a minha mobilidade irrestrita quando eu tiver meu carro. A gente não pode esquecer que se você morar em São Paulo, aqui tem rodízio. Então, durante um dia da semana, eu não vou poder rodar com meu carro. Não é uma mobilidade irrestrita. Eu tenho que pensar nisso daqui. Eu posso comprar uma bicicleta? Eu posso comprar um carro elétrico? Não sei, são possibilidades. Vejam bem, já fiz vocês pensarem. O que eu não tenho e não quero? Eu não quero pagar multa. Então, para não pagar multa, o que eu tenho que fazer para não pagar multa quando tiver meu carro? Tudo isso são respostas que eu tenho que acrescentar no meu planejamento. Tá bom? Então, esse quadrinho aqui é muito útil para direcionar a forma com que nós vamos lidar no dia a dia. Acompanhe aqui comigo. O Seymour e o O'Connor, aqueles autores que eu já citei várias vezes aqui, são da área da programação neurolinguística, eles falam que tem 3 regrinhas básicas para a gente alcançar o sucesso no nosso planejamento e alcançar o nosso objetivo. A primeira deles, eu já falei logo no começo, quando eu falei do início, né, de identificar qual é o meu cenário inicial, é saber o que eu quero no meu resultado final. Eu tenho que saber o que eu quero, qual é o meu resultado, onde eu quero chegar.
Eu preciso saber, ter a clara noção de onde eu quero chegar, do que eu quero consolidar na minha meta final. Onde eu quero estar quando eu alcançar minha meta final? Eu tenho que ter em mente claramente qual é o meu resultado. O segundo ponto que eles ressaltam é o que eles chamam de acuidade, que é estar alerta e receptivo para observar tudo o que está acontecendo à minha volta e o que eu estou alcançando. Porque muitas vezes a gente não percebe ao nosso redor e vê que nós estamos ganhando muito mais do que a nossa evolução está mostrando. Então eu tenho que ter acuidade para observar, para estar de uma forma muito clara, observando o que está acontecendo e passar para o último passo, que é o terceiro ponto da regra do sucesso, que é a flexibilidade. Porque se eu tiver acuidade para observar e entender o que está acontecendo, eu sei onde eu vou chegar, onde eu quero chegar, eu tenho que ter a flexibilidade para adaptar no meio do caminho. E a gente volta de novo naquilo que nós falamos na aula passada, de adaptabilidade e resiliência. Então, 3 coisas muito importantes para a gente saber se a gente quiser ter sucesso numa empreitada de um objetivo qualquer que nós queiramos alcançar. Saber qual é esse objetivo exatamente, saber qual é o resultado que eu quero, ter a acuidade para acompanhar todos os indicadores e acompanhar tudo aquilo que eu estou passando nesse caminho para alcançar o meu sucesso, e ter a flexibilidade para adaptar o que tiver que ser adaptado para alcançar esse caminho, tá? Esse objetivo ao longo desse caminho. É fundamental, esses 3 pontos são fundamentais, eu acho que eles resumem bem uma possibilidade de alcance de um objetivo. É como eu vou impulsionar esse alcance desse objetivo. Só que eu tenho que avaliar, lembra que eu falei dos indicadores? Eu tenho que saber quais são os indicadores, quais são os marcos que eu vou alcançar, quais são as etapas que eu tenho que cumprir nesse caminho e tenho que medir isso. Então, para fazer uma avaliação boa, eu tenho que novamente saber qual que é a meta, quando ela tem que ser atingida, como ela vai ser acompanhada, e aí que entra um quarto fator que eu não tinha comentado ainda, que é o responsável por essa meta. Quando eu desdobro as metas da minha equipe, eu tenho que atribuir responsáveis. Lembra quando eu falei de trabalho em equipe? Se você não lembra, volta lá no episódio que nós falamos sobre trabalho em equipe, para ver qual é a importância de um trabalho conjunto entre as pessoas, da responsabilidade de cada uma delas. Também vale a pena frisar aqui, voltar também na parte de motivação, ver os fatores motivacionais de Herzberg, que a responsabilidade é um dos fatores motivacionais que vai impulsionar o meu colaborador à frente e vai me impulsionar também como líder. Mas eu vou ter que atribuir responsabilidades a quem está ao meu redor. Então, quando eu tenho uma meta para ser alcançada, seja uma meta definitiva, um meta objetivo, ou uma meta de jornada, ou mesmo uma tarefa, como nós falamos anteriormente, eu tenho que ter um responsável por ela. Eu tenho que cobrar desse responsável a resolução desse caminho, o cumprimento desse caminho, desse planejamento que foi colocado. Cada um é responsável por uma partezinha. Quando se somar todas as partes, a gente vai chegar ao todo e vamos conseguir um resultado positivo. Então, a avaliação ela tem que ser feita desse jeito. Se eu não souber os indicadores, gente, eu não vou saber como avaliar. Se eu não souber quando tem que ter terminado determinado ponto, eu não vou saber como avaliar. No caso do carro, vamos lá, pode ser que no meu planejamento eu coloque o seguinte, eu não vou mexer na poupança, mas então eu tenho que guardar alguma coisa por mês do meu salário, em uma outra aplicação, ou vou achar que é melhor comprar um consórcio, fazer um financiamento, não sei. Cada um vai ter a sua solução. Os marcos são importantes para definir algumas coisas. Se eu imaginar o seguinte, eu quero comprar um carro de 30 mil reais. Então eu quero comprar daqui a 2 anos. 2 anos são 24 meses. 30 mil reais dividido por 24, vai daí uma quantia de um pouco mais de 1.000. Eu vou ter que guardar essa quantia mensalmente. Como é que eu vou fazer isso? Para cada meta de jornada que eu fizer, eu vou ter que desdobrar essa meta em tarefas. Como é que eu vou fazer para economizar? Eu vou deixar de ir ao cinema? Eu vou deixar de comer fora?
eu vou deixar de fazer passeios? Qual vai ser o mecanismo que eu vou utilizar para economizar? Para guardar esse dinheiro, para conseguir guardar esse dinheiro. Isso tudo está dentro de um planejamento. Eu vou deixar de sair, por exemplo, eu vou deixar de ir ao cinema, mas eu vou suprir essa falta de lazer, vamos colocar dessa forma, com outra forma mais barata. Qual vai ser? Então percebam quantos desdobramentos vão acontecendo. Imagina na sua empreitada, você está liderando uma equipe dentro de uma empresa. Imagina quantos desdobramentos vão surgindo do primeiro objetivo que você colocou para você. Quantas metas de jornada vão surgir, quantas tarefas vão surgir, das metas de jornada, outras metas menores, outras tarefas menores. Isso tudo vai ramificar, é um planejamento extenso, não é simples. E eu tenho que estar preparado para lidar com isso e para observar. Lembra da acuidade, né? Observar tudo aquilo que está ao meu redor, conhecer o meu caminho, saber o que está acontecendo, saber do meu planejamento e ver as correções possíveis, a flexibilidade que eu tenho que ter. Tá bom? Não é simples não. A gente vai falando assim, mas parece que é simples. Mas não é simples. E por não ser simples, que ele é gostoso de ser feito. Porque dá a motivação necessária, o desafio que a gente tanto precisa para conseguir colocar em prática alguma coisa que está armazenado para nós. Faz tempo. Talvez você tenha um sonho, talvez você tenha um objetivo, talvez você tenha uma meta para alcançar. Talvez você tenha algo pessoal que você quer fazer e está adiando isso faz tempo. Por quê? Talvez porque falte um planejamento mais claro que mostre que você é capaz de fazer realmente. Coloca teu sonho em andamento. Sai da zona de conforto. Vai buscar aquilo que você sempre quis. Lembra da tua causa. Qual é a sua causa? Qual é o seu legado? O que você vai deixar para os outros? Isso é importante. Sai do sofá. Vai buscar o que você quer. Todos nós conseguimos, todos nós podemos, tá? Uma conclusão então rápida sobre um bom planejamento. Saber de onde partimos, onde queremos chegar, isso é óbvio. Saber quando queremos chegar lá, mais óbvio ainda, só que nós temos que pensar o seguinte, nesse caminho do quando eu quero chegar, eu tenho que adequar recursos financeiros, recursos materiais, o talento humano que está à minha disposição. Tudo isso tem que ser... eu quero comprar um carro amanhã, mas eu não tenho dinheiro. Então, o que eu vou fazer então? Tem que ser compatível, isso tem que ser compatibilizado. De onde eu saio, onde eu quero chegar, com tudo aquilo que eu tenho à minha volta. Eu tenho que pensar o seguinte, no caso de uma empresa, para alcançar esse objetivo, tem que fazer alguma mudança no comportamento dos meus funcionários? Tem que fazer alguma mudança na cultura da minha empresa? Porque se precisar acontecer isso, eu vou ter que voltar para a mesa de planejamento e planejar essa mudança de comportamento, essa mudança de cultura, que nós vamos ver no próximo episódio. E eu tenho que estar atento para fazer correções necessárias que vão surgindo, nos obstáculos que vão surgindo ao longo do caminho. Os planejamentos são muito bem feitos, a maior parte deles. Eu tenho certeza que você vai conseguir fazer um planejamento muito bem feito. Mas mesmo assim, os planejamentos são falíveis. São passíveis de falha e necessárias muitas vezes acomodações, flexibilizações. É importante estar perto disso. Tá bom, gente? Existem muitas outras ferramentas de controle que podem ser usadas dentro de um planejamento. Vocês conseguem isso facilmente aí em cursos online, como esse daqui que nós estamos fazendo, para ter uma noção de utilização dessas ferramentas específicas. Mas é fundamental que nós consigamos fazer um planejamento que cubra, se não todas, mas a maioria das possibilidades que nós podemos enfrentar. Tá joia? Falamos hoje na parte de planejamento e gestão, dentro do item excelência, que é o último do nosso anagrama LIFE, liderança, inovação, flexibilidade e excelência. Nos encontramos na nossa próxima aula. Até lá